A Amazônia é um território imenso, onde cada organismo já encontrou seu espaço há muito tempo, mas forças novas começaram a invadir esse equilíbrio. Número 1. A ameaça silenciosa das espécies invasoras. Atualmente, a Amazônia está enfrentando uma nova ameaça que, embora nem sempre seja visível de imediato, tem o potencial de transformar completamente o equilíbrio natural da floresta. Estamos falando da chegada crescente de espécies invasoras. Até agora, já foram identificadas 75 dessas espécies que não pertencem originalmente à fauna ou flora da região amazônica. São 31 espécies de plantas e 44 de animais que conseguiram entrar no ecossistema e começaram a se estabelecer por ali. Esses organismos não nativos acabam ocupando espaços que já estavam preenchidos por espécies locais há milhares de anos. Eles disputam o solo, a luz solar, o abrigo, a água e o alimento com os habitantes naturais da floresta. E essa competição raramente termina bem para os nativos. As espécies invasoras costumam se adaptar rapidamente, dominam territórios e, aos poucos, vão empurrando as espécies locais para fora do próprio habitat. O padrão é quase sempre o mesmo. Os invasores conquistam espaço com facilidade, e quanto mais se espalham, menores se tornam as chances de sobrevivência das espécies que originalmente viviam ali. Número 2. O poder de destruição de poucos indivíduos. O mais assustador é que, para causar um dano considerável, não é necessário que uma enorme quantidade dessas espécies invasoras esteja presente. Em muitos casos, apenas alguns poucos indivíduos são suficientes para desencadear um colapso ecológico em determinada área. A Amazônia, que funciona como um sistema delicado e altamente interdependente, pode ser facilmente desestabilizada por uma mudança pequena, mas significativa, como a introdução de um novo predador, competidor ou consumidor de recursos. E é aqui que entra aquele lembrete informal para você fazer aquela coisinha de sempre ali embaixo do vídeo. Curtir, compartilhar, se inscrever. Mas voltando ao assunto, o que exatamente está acontecendo com os invasores da Amazônia? Por que há tantos? Já são muitos mesmo. E os primeiros casos que chamaram atenção foram os de gatos selvagens, felinos que nunca passaram pelo processo de domesticação. Esses animais vivem de forma completamente livre, possuem instintos predatórios extremamente afiados, e apesar de ainda não haver um número exato sobre o impacto causado por eles, já se sabe que prejudicam gravemente o meio ambiente. Número 3. Os cães domésticos também são vilões. Outra presença preocupante é a dos cães domésticos. Apesar de parecerem inofensivos, afinal são animais comuns, muitos deles inclusive criados como pets, esses cães têm sido vistos com frequência em áreas de conservação ambiental no Brasil. O grande problema é que, mesmo sem intenção, eles interferem diretamente na vida da fauna silvestre. Eles disputam comida, espaço e até mesmo caçam os animais nativos, que raramente conseguem vencer essa competição desigual. As consequências dessa convivência forçada são perceptíveis. Muitas populações de animais silvestres, especialmente os carnívoros de menor porte, estão sofrendo uma redução constante, e a tendência é piorar. Um novo invasor já está prestes a chegar, e ao contrário dos cães, ele não vem com cara de amigo. Estamos falando do javali, uma das espécies classificadas como mais perigosas do mundo. Ele já se movimenta em direção à floresta amazônica e, quando chegar, promete causar um estrago muito maior. Número 4. O avanço dos javalis e os prejuízos aos agricultores. A ameaça do javali já deixou de ser apenas uma previsão. Ele já foi avistado no estado do Tocantins, que está estrategicamente posicionado bem próximo à entrada da floresta amazônica. Ou seja, estamos a poucos passos de uma invasão completa. E o histórico desse animal não é nada animador. Onde quer que ele passe, deixa um rastro de destruição. O javali tem o potencial de causar danos sérios em todos os níveis do ambiente, desde o solo até os corpos d'água, passando por toda a vegetação e pela vida animal que depende dela. Além do impacto ambiental, há ainda o prejuízo econômico. Pequenos produtores e agricultores familiares são os mais afetados, porque não têm estrutura para conter os estragos causados por esses animais. O javali destrói plantações, contamina fontes de água, altera o ecossistema ao seu redor e prejudica severamente as cadeias produtivas locais. Em regiões rurais, muitos já estão sentindo no bolso os efeitos dessa nova ameaça. Número 5. A falta de preparo do Brasil diante do problema. Enquanto isso, muitos países ao redor do mundo
já têm experiência acumulada na luta contra espécies invasoras. Alguns enfrentam esse desafio há décadas, e em certos casos, há mais de um século. Eles desenvolveram metodologias para monitorar, controlar e, quando possível, eliminar essas espécies de forma eficaz. O Brasil, porém, ainda está engatinhando nesse campo. Não há uma estrutura consolidada para lidar com esse tipo de crise ambiental. Falta conhecimento técnico, investimento em pesquisa, mão de obra especializada e estratégias eficazes. O país ainda está tentando entender como mensurar o impacto, como mitigar os prejuízos, como impedir a proliferação dessas espécies e, em última instância, como eliminá-las completamente do ecossistema. Mas e se o Brasil não precisasse aprender tudo isso da forma mais difícil? E se existisse uma solução alternativa, algo mais simples? Como soltar um predador de elite na floresta e deixar que ele resolva a situação? Um predador como o dragão de Komodo. Pode parecer absurdo, mas usar predadores para conter pragas é uma prática bastante comum em certos lugares. Número 6. Uma solução predadora. O dragão de Komodo. A ideia seria simples: introduzir um predador que devore todas as pragas não nativas. E o dragão de Komodo parece ser um bom candidato. Para quem não conhece, aqui vai um resumo. O dragão de Komodo é um lagarto gigantesco que vive nas ilhas indonésias de Komodo, Rinca, Flores, Gili Motang e Padar. Número 7. O maior lagarto do planeta. Entre todos os lagartos vivos hoje, ele é o maior. Pode chegar a 3 metros de comprimento e pesar até 150 quilos. Naturalmente, um bicho desse tamanho precisa se alimentar bem. Por isso, o dragão de Komodo é um predador no topo da cadeia alimentar, sem inimigos naturais. Seu cardápio inclui presas grandes como cervos, búfalos, javalis e outros animais de grande porte. Mas se aparecer um roedor ou inseto por perto, ele também não desperdiça. Número 8. Estratégia de caça mortal e pele resistente. A forma como caça é bem interessante. Ele fica escondido, esperando a presa, e ataca com rapidez. Dá uma mordida e injeta um veneno que impede o sangue de coagular. A vítima perde muito sangue, enfraquece e, mesmo que tente fugir, não consegue ir muito longe. Depois, é só o dragão comer. Sua pele dura e escamosa também o ajuda a sobreviver mesmo nas condições mais extremas. Número 9. Um predador preparado para ambientes hostis. Em resumo, o dragão de Komodo é um predador eficiente e implacável, que mete medo em tudo, de macacos ao gado, e os humanos também deveriam ficar bem atentos. Mas toda essa resistência dos dragões pode funcionar a seu favor na floresta amazônica, que também é um lugar bem hostil. Aqui vivem animais perigosos, com truques especiais de caça, defesa e sobrevivência. Número 10. Inimigos à altura no novo território. Toxinas potentes, mandíbulas fortes. O dragão de Komodo vai encontrar adversários de peso se for transferido para cá. Entre seus futuros vizinhos estariam sapos venenosos, centopeias maiores que a palma da mão, jacarés, anacondas, piranhas, enguias elétricas, onças, e a lista só aumenta. Poucos predadores se arriscariam contra essas criaturas locais. Número 11. Climas parecidos podem favorecer a adaptação. O dragão de Komodo até tem chance de se adaptar, se o clima ajudar. A verdade é que tanto a Indonésia quanto a Amazônia compartilham o mesmo tipo de clima tropical, sempre quente, úmido e com vegetação abundante. E isso faz sentido quando se olha o mapa. Ambas as regiões estão localizadas quase à mesma distância da linha do Equador. Na Indonésia, o ambiente mais úmido é a floresta tropical, que cobre as planícies e colinas de até 1.500 metros de altitude. Número 12. A Amazônia é um lar com clima familiar. Essas regiões são ricas em vegetação variada, árvores altíssimas com copas densas e cipós espessos que se entrelaçam. A Amazônia também é uma floresta tropical, mais precisamente uma imensa floresta tropical localizada na bacia do rio Amazonas, no norte da América do Sul. Ela se estende por cerca de 6 milhões de quilômetros quadrados. Aqui, a chuva é constante, a umidade é extrema e o calor nunca dá trégua. Em resumo, o ambiente é tão semelhante que o dragão de Komodo talvez nem perceba que foi realocado, ou pode até se sentir melhor do que em casa. Número 13. Espécie ameaçada e com futuro incerto. Acontece que o dragão de Komodo, que já está na Terra há mais de 1 milhão de anos, hoje corre risco de extinção.
Restam apenas cerca de 4.000 exemplares vivendo em estado selvagem. Um estudo internacional liderado por 2 universidades australianas mostrou que a mudança climática e o aumento do nível do mar estão afetando diretamente esses animais. Como seu habitat já é extremamente limitado, a elevação da água vai reduzir ainda mais o espaço disponível para viverem. Número 14. Tentativas de salvar a espécie. Claro que há esforços sendo feitos para mudar esse cenário, mas não estão sendo suficientes. O avanço do mar é inevitável. Uma das ideias seria criar novas reservas em áreas mais adequadas. E segundo previsões, isso realmente poderia ajudar os dragões de Komodo a evitarem o desaparecimento completo do planeta. Mas escolher o lugar certo é fundamental. Número 15. A Amazônia como possível refúgio ideal. Esse lugar ideal teria que ter o clima certo, comida em abundância e bastante espaço. A floresta amazônica, por exemplo, encaixa nesses critérios. Parece uma boa ideia, não é? Se algum dia for necessário tirar os dragões de Komodo de suas ilhas nativas, a Amazônia seria uma das melhores candidatas. E além de tudo, eles teriam bastante trabalho para fazer por aqui. Número 16. A missão de conter os búfalos. Primeiro passo: diminuir a população de búfalos. Eles foram introduzidos de forma ativa no estado de Rondônia, lá pelos anos 1950. A intenção era boa: fortalecer a economia com carne, leite e força de tração. Só que o projeto virou uma bomba relógio ecológica, e ninguém conseguiu desarmá-la até hoje. 3 áreas protegidas já foram perdidas em Rondônia, e os prejuízos financeiros foram enormes. Número 17. A multiplicação fora de controle dos búfalos. Tudo por causa de um rebanho gigantesco com cerca de 5.000 búfalos selvagens que destroem tudo por onde passam. Nada escapa. Campos, rios, animais, plantas, áreas de conservação e até terras indígenas, junto com os povos que vivem nelas. Como já falei, tudo começou nos anos 1950. O governo regional achou que seria ótimo trazer búfalos para cá. Número 18. A origem do problema nos anos 50. A proposta era gerar benefícios com carne, leite e tração agrícola. E no início parecia que o plano daria certo. Trouxeram 36 búfalos, depois mais 30. E então os animais começaram a se reproduzir sozinhos. O projeto acabou fracassando, por razões que não vamos entrar aqui. Mas nos anos 1970, a situação já havia saído completamente do controle. Número 19. Impactos ambientais visíveis nas reservas. As cercas ruíram, os animais se espalharam pelas planícies alagadas da região e começaram a se multiplicar em ritmo acelerado. Foi assim que Rondônia acabou com milhares de búfalos selvagens vivendo soltos e destruindo o meio ambiente. Um exemplo claro é a reserva do Guaporé, que costuma alagar por causa das chuvas e rios que a atravessam. Mas em 2020, um estudo revelou que 48% dessas áreas úmidas haviam sido devastadas, tudo por causa dos búfalos. Número 20. Soluções mal planejadas só agravaram tudo. Esses animais pisoteiam o terreno sem parar, criam labirintos de trilhas e desequilibram completamente o ciclo da água. Os pesquisadores até encontraram áreas chamadas de desertos, onde antes havia plantas e animais, resultado direto do comportamento e do tamanho dos búfalos. O estado até tentou resolver a situação, mas fez isso de um jeito bem esquisito. Contratou uma empresa que usava fogos de artifício para espantar os animais das áreas protegidas. Só que isso só piorou tudo. Assustados, os búfalos correram ainda mais longe, se espalhando mais do que nunca. E é aí que um predador natural poderia ajudar muito. Número 21. Predadores naturais poderiam equilibrar a balança. O ideal seria um predador que ajudasse a controlar os búfalos de forma natural, simplesmente comendo-os. O problema é que os búfalos não são nativos, então nada os regula no ecossistema, e eles também não vão parar sozinhos. Aliás, com base nos dados atuais, estima-se que sua população pode chegar a 50.000 até o ano de 2030, a não ser, claro, que algo realmente eficaz seja feito, como, por exemplo, trazer um caçador de búfalos nato. Número 22. Um encontro feroz na floresta. Imagina a cena. Um búfalo d'água caminha devagar pela floresta sombreada. É o auge da estação seca, a grama está estalando sob seus pés e o calor está insuportável. De repente, um réptil gigantesco, do tamanho de um homem adulto, salta do mato. Antes que o búfalo possa reagir, o dragão de Komodo crava os dentes na coxa da presa, deixando uma mordida dolorosa. Número 23.
a paciência mortal do dragão. Essa cena é comum no habitat natural do dragão de Komodo. E o que acontece em seguida? O búfalo reage, empurra o predador com força e foge para se salvar. Mas não tem problema, o dragão só precisa esperar. Em até 36 horas, o búfalo vai cair, vítima do choque e da perda de sangue. E aí, o caçador paciente finalmente pode fazer sua refeição. Número 24. A técnica de caça que impressionou os cientistas. Esse método de caça impressionou os pesquisadores quando começaram a estudar o dragão de Komodo nos anos 1970 e 1980. Eles ficavam boquiabertos ao ver os lagartos atacando búfalos que eram muito maiores e mais pesados que eles. Na maioria das vezes, o dragão nem conseguia derrubar a presa de imediato, só mordia e deixava ferido. Mas no final, o búfalo sempre morria. Número 25. Um predador que se adapta com facilidade. Curiosamente, o dragão de Komodo não evoluiu para caçar búfalos. Afinal, búfalos não são nativos da Indonésia. Eles foram levados até lá pelos humanos, milhares de anos atrás. E mesmo assim, o dragão aprendeu a caçá-los com uma facilidade assustadora, como se fizesse isso há milhões de anos. Isso mostra o quanto a espécie é adaptável. Número 26. Veneno ou infecção. O mistério resolvido. Durante muito tempo, acreditava-se que os dragões de Komodo matavam suas presas por causa das bactérias na boca. Afinal, como explicar que um animal mordido foge e morre horas depois? Mas só em 2009 os cientistas descobriram que, na verdade, o dragão possui glândulas de veneno. Esse veneno causa choque e acelera a perda de sangue. O segredo por trás do sucesso da espécie. Número 27. Uma possível solução para vários problemas. Ou seja, os dragões de Komodo parecem feitos sob medida para lidar com o problema dos búfalos no Brasil. Mas e quanto aos cães que eu mencionei antes? Estudos realizados em áreas protegidas brasileiras identificaram 37 espécies nativas impactadas diretamente pela presença de cães. Número 28. O impacto dos cães na biodiversidade brasileira. Esses impactos ocorrem porque os cães competem por recursos, transmitem doenças e atuam como predadores. Dos 69 animais brasileiros classificados como ameaçados de extinção, 55% aparecem em estudos relacionados aos cães. E aqui estamos falando dos cães mais comuns, como os que vivem em nossas casas, aqueles que nem parecem perigosos, mas estão entre os predadores invasores mais nocivos do planeta. Número 29. Extinções causadas por cães domésticos. Cães domésticos, sozinhos, já contribuíram para a extinção completa de pelo menos 11 espécies de vertebrados. Cães semi-selvagens ou abandonados também causaram estragos significativos, afetando mais de 180 espécies ao redor do mundo. A diferença é que os cães se comportam de maneira única entre os invasores. Número 30. Caçam por instinto, não por fome. Eles perseguem, matam e tomam os recursos de outros animais, mas não se alimentam das vítimas. Além disso, foi observado que durante o dia, esses cães não se juntam em matilhas. Isso levou os cientistas a concluírem que, na maioria das vezes, esses são cães que ainda dependem dos humanos para comida e abrigo, mesmo que passem boa parte do tempo soltos pela natureza. Número 31. Uma população canina fora de controle. No Brasil, a estimativa é de que existam cerca de 25 milhões de cães soltos. E os domésticos não ficam muito atrás em impacto. Por exemplo, esses cães ajudaram a reduzir drasticamente a população do cachorro do mato vinagre em um parque nacional brasileiro. E outras espécies também estão sofrendo, porque os cães não fazem distinção. Atacam tanto animais pequenos, como lagartos, quanto grandes, como capivaras. Número 32. O dragão pode encarar os cães também? E sim, o dragão de Komodo também pode lidar com os cães. Normalmente, eles não fazem parte de sua dieta natural, mas basta dar uma busca na internet para encontrar diversos vídeos de confrontos entre os dois. Os cães têm a seu favor os dentes afiados e a agilidade. Mas se um dragão consegue derrubar um búfalo, um cão não representa grande ameaça. A menos que venha uma matilha inteira, aí sim o lagarto pode ter dificuldades. Ainda assim, algo me diz que ele daria conta. Número 33. Javalis. O banquete ideal para o dragão. E isso sem falar dos javalis. Eles fazem parte da lista das 100 espécies invasoras mais perigosas do mundo. Atualmente já se espalharam por todos os continentes, exceto pela Antártida, claro. Lá ainda está um pouco frio demais para eles.
No Brasil, a principal porta de entrada foi a importação de porcos para a produção de carne. E aí aconteceu o de sempre. Fugas acidentais, solturas deliberadas, e agora os porcos selvagens estão dominando os ambientes naturais. Número 34. Os estragos causados pelos javalis no Brasil. Hoje em dia, os javalis podem ser encontrados em todas as 6 zonas naturais do país e já apareceram em 11 estados. Eles ocupam áreas naturais e agrícolas, espalham doenças, inclusive zoonoses, poluem rios, destroem plantas nativas, alteram o solo e mudam sua composição. Sem contar que devoram pequenos animais e privam os grandes de alimento. Ou seja, está mais do que na hora de o dragão de Komodo entrar em ação. E a boa notícia é que javalis já fazem parte da sua dieta habitual, então ele nem teria que mudar seus hábitos alimentares. Número 35. Adaptação ou extinção. Não há meio termo. Claro, o dragão de Komodo teria que se adaptar ao novo ambiente, como qualquer outro animal. Conhecer espécies que nunca viu, aprender a conviver com elas. Hoje, esses lagartos vivem em ilhas isoladas, onde não há grandes predadores. Ou seja, eles não têm ninguém a temer. Mas na América do Sul, a realidade é completamente diferente. E só há 2 caminhos possíveis. Ou o dragão aprende a sobreviver, ou será eliminado por não ter defesas eficazes nesse ecossistema. Afinal, a Amazônia está cheia de animais perigosos até para um lagarto gigante. Número 36. Predadores que tornariam a vida do dragão um inferno. Primeiro, temos a onça-pintada, uma felina enorme, especializada em caçar grandes répteis predadores. No Pantanal, por exemplo, é comum ver onças se alimentando de jacarés. E não estamos falando de um acidente ou legítima defesa. Elas caçam os jacarés de forma deliberada, entram na água, matam e arrastam a presa para fora. Para pegar um dragão de Komodo, nem precisariam se molhar. E em terra firme, as onças são tão letais quanto na água. Elas escalam árvores, descansam e montam emboscadas do alto. E algo me diz que os dragões não estão acostumados a receber ataques vindos de cima. Nem a pele grossa salva nessas horas. A mordida da onça é a mais potente entre os felinos em proporção ao corpo. Ela consegue perfurar crânios com facilidade. São caçadoras rápidas, letais e perfeitamente adaptadas a matar lagartos como o dragão de Komodo. Número 37. O verdadeiro perigo da introdução de uma nova espécie. E ainda nem falamos de tudo. A arpia, maior ave de rapina da região e uma das maiores do mundo, vive aqui. Com garras gigantes, ela pode carregar presas com até metade do próprio peso. Caça bichos preguiça, macacos, veados e até outros predadores, como o jaguatirica. Então, um filhote de dragão de Komodo seria apenas mais um petisco. E a arpia só espera o momento certo, espreitando do alto até a vítima aparecer. O mesmo vale para a anaconda, predadora de topo da cadeia alimentar que já devora antas, veados, queixadas, jacarés, tudo o que atravessar seu caminho. O dragão poderia muito bem entrar nesse cardápio. Fora a enguia elétrica, com sua defesa única. Ou o nosso velho conhecido, o sapo cururu, aquele que virou uma praga na Austrália e cuja toxina é mortal para o dragão. Detalhe, ele é nativo da Amazônia. E ainda há rãs venenosas, cobras, aranhas e até borboletas com substâncias tóxicas. O dragão, sem saber o que evitar, acabaria comendo o que não devia e morrendo. E como se não bastasse, há inúmeros predadores de ovos. Formigas subterrâneas, urubus, rapineiros, cachorros do mato, macacos prego. Todos adorariam encontrar um ninho de dragão. Sobreviver e se reproduzir num lugar assim seria quase impossível. É por isso que trazer um dragão de Komodo para a Amazônia seria repetir o mesmo erro. Só que muito pior. Eles caçariam espécies nativas, competiriam com predadores locais e acabariam fazendo muito mais mal do que bem. E se escapassem ao controle, seria praticamente impossível removê-los. A Amazônia é o pior lugar do mundo para tentar erradicar uma espécie invasora. Só para fazer uma inspeção ecológica aqui, é preciso usar caminhonetes 4x4 e até helicópteros. E tudo isso custa muito caro. Ou seja, ninguém vai conseguir remover dragões de Komodo da floresta se eles saírem do controle. E nesse tipo de situação, tempo é tudo. Quanto mais rápido se age, maior a chance de eliminar uma espécie invasora. Mas com o dragão, as pessoas primeiro iam esperar por ajuda. Quando percebessem que não está funcionando, já seria tarde demais. Só então tentariam agir. Mas como? A floresta é intransponível, o dinheiro é curto, tudo é difícil.
Se o dragão se estabelecer aqui, vai ficar para sempre. E a Amazônia estará em risco. Ainda bem que, por enquanto, ninguém está mesmo planejando trazer um para cá. No fim das contas, por mais interessante que pareça a ideia de trazer um dragão de Komodo para a Amazônia, na prática ela seria um desastre ecológico garantido. A floresta já tem seus próprios desafios e uma rede de vida extremamente complexa, com predadores, presas, toxinas e condições únicas que mal damos conta de entender. Adicionar um superpredador vindo de outro continente, mesmo com boas intenções, seria como jogar gasolina no fogo. A Amazônia não precisa de mais um problema, muito menos de um lagarto gigante que pode virar ele mesmo um novo invasor. É por isso que, apesar da teoria parecer interessante, ninguém em sã consciência está realmente pensando em soltar um dragão de Komodo por aqui. Ainda bem. Se tem uma coisa que essa história toda mostra, é que equilíbrio ecológico não se impõe, se constrói com muito cuidado. E nesse processo, a última coisa que devemos fazer é achar que um problema se resolve criando outro ainda maior. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!